Saudações, eu sou Patti Akin, e te trago uma visão galáctica. Em um tempo que nem parece ter realmente existido, vivíamos em harmonia. Éramos livres para pensar e fazer nossas próprias escolhas, seguir nossos desejos. Vivíamos em comunidade, em colaboração, conectados ao fluxo cósmico e natural. Esse equilíbrio podia ser visto no saber do plantio e da colheita, nas altas e baixas da maré para pescar, nos ciclos femininos de menstruação e gestação. A vida fluía naturalmente, guiada pelo céu e pela observação da natureza. Até que as trocas se transformaram em ganância. O poder e o controle tomaram o lugar da colaboração. Vieram os impostos e a criação de um calendário que não acompanhava os ritmos naturais, mas servia para controlar o povo. Foi estabelecido o encantamento, um véu de desconexão e o implante de uma frequência artificial e dissonante denominada 1260. Assim, chegamos à modernidade, onde tempo é dinheiro, e o contato com a natureza se resume às férias. Aquele raro período em que as pessoas finalmente se permitem relaxar, observar o céu e sentir a conexão que antes era parte do cotidiano. Nos outros dias, todos estão ocupados trabalhando, correndo, acumulando dinheiro e adiando o descanso para um futuro que parece nunca chegar. Hoje, muitas vezes, muitos de nós ainda se sentem perdidos, desconectados de si mesmos e do mundo ao redor. A rotina acelerada impede de perceber a beleza e a sabedoria que a natureza nos oferece a cada instante. E muitos esquecem que somos parte de um todo maior, de um universo em constante movimento e transformação. A lei do tempo surge para nos relembrar, para resgatar em cada um de nós a memória de que a vida é muito mais do que cumprir tarefas e produzir. Ela nos lembra que não somos peões de um sistema opressor, mas seres dotados de poder de escolha. Cada um de nós é energia viva, capaz de se reconectar uns com os outros, com a natureza, com o cosmos e, acima de tudo, consigo mesmo. A lei do tempo nos lembra que tempo é arte, porque não existe nenhum pôr do sol feio. Todos os padrões da natureza são harmônicos, artísticos. Existe uma forma de voltarmos a nos sincronizar com o tempo natural e os ciclos galácticos. A lei do tempo resgata a frequência do tempo natural, que chamamos de frequência 1320. Sendo tudo energia, a visão galáctica que eu trago aqui é um caminho para essa reconexão. É um conjunto de parâmetros que vão se revelando ao longo do tempo, conforme a sua percepção e consciência se expandem. Eu apresento uma visão galáctica com base no dia do seu nascimento. Faço a leitura da sua onda encantada, os capítulos emocionantes da sua história cósmica e compartilho outros códigos preciosos, como as harmônicas celestes, por exemplo. Quero destacar que o que eu entrego não é uma definição rígida ou um destino imutável. Isso seria impossível num mundo de infinitas possibilidades. Minha proposta não é limitar através de definições conclusivas, mas oferecer um direcionamento baseado nos estudos da lei do tempo e na minha compreensão sobre a conexão que os Qins possibilitam. Tudo isso para que você, através do seu próprio sentir, perceba as sincronicidades e forme suas próprias interpretações. Porque ninguém conhece sua vida tão profundamente quanto você. Então, baixe todas as barreiras e receba. E lembre-se, energia
é para ser sentida, a clareza vai vindo com o tempo. Talvez você não esteja familiarizada com os termos que vou usar, mas não se preocupe, basta conectar-se com a energia. Tire a mente do controle e permita-se apenas sentir. O que você vai descobrir com a visão galáctica? Imagine que no dia em que você nasceu, o universo inteiro conspirou para criar uma assinatura energética única, como uma impressão digital cósmica. Essa assinatura é chamada de Kim. A visão galáctica é como um mapa que revela os segredos dessa assinatura, te mostrando a sua essência, quem você é em sua forma mais pura, seus talentos naturais e sua missão de vida, seu caminho, os desafios e aprendizados que você veio experienciar nessa vida, sua conexão com o universo, como você se relaciona com o mundo e com as outras pessoas. É uma bússola para te guiar, te dando mais clareza e direção. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a lei do tempo e a visão galáctica, te convido a fazer uma breve pausa para nos conectarmos. Eu, você, o universo, sua própria essência e a consciência do Tzolk'in. Antes de mergulharmos nos códigos de sua assinatura galáctica, vamos fazer uma respiração consciente e uma saudação às 7 direções galácticas, para abrir nossos corações e mentes para essa jornada. Vamos fazer uma respiração em 4 tempos? Funciona assim: inspira, contando até 4, segura o ar, contando até 4, expira, contando até 4, mantém o pulmão sem ar, contando até 4. Vamos fazer essa sequência por 4 vezes. Em seguida, eu vou fazer a saudação às 7 direções galácticas, para que a sintonização entre nós duas seja estabelecida. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior dos céus, onde se reúnem a gente das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayun, Hunabku,
Evan Maia, Emaho, Ayun, Hunabku, Evan Maia, Emaho, Ayun, Hunabku, Evan Maia, Emaho. Salve o Sol central da galáxia, salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Então, como eu falei, no momento em que você nasceu, uma assinatura energética única foi criada, a sua assinatura galáctica, e é aqui que entra o tão falado Kim. O Kim é a sua assinatura galáctica, sua personalidade de quarta dimensão, a dimensão do tempo. A assinatura galáctica é o código energético que cada pessoa traz com ela ao nascer. Todo Kim é composto por um selo, um tom e uma cor. O selo é o desenhinho, um símbolo que representa uma frequência de luz. O tom é um número e representa uma frequência de som. Os números maias são representados por pontos e ou traços. E a cor pode ser vermelha, branca, azul ou amarela, simbolizando uma das 4 raças raízes. O Tzolk'in combina 20 selos, 13 tons e 4 cores, gerando os 260 Kins diferentes. Cada Kin, com sua combinação única, reflete aspectos da sua missão e dos seus dons. Abrindo um pouco mais a lente do tempo, sua assinatura galáctica também engloba sua lua de nascimento, que é como se fosse o mês, seu ano ou anel solar de nascimento, seu oráculo. O oráculo é como um guia que revela informações sobre o seu destino e seus potenciais. Seu cronopsi. Esse é o código do download que a Terra estava recebendo da noosfera, a mente do planeta, no dia do seu nascimento. Todos estes elementos já formam um conjunto grandioso de energia a ser estudada, mas como a gente aprende nos estudos da lei do tempo, um Kim nunca está sozinho. Ou seja, a gente não deve se apegar a esse Kim único que a gente chama de nosso Kim. O seu Kim de nascimento é só o começo. Sendo assim, eu quero te dar uma noção maior, o que eu chamo de visão galáctica, que vai muito além do Kim de destino. A visão galáctica é mais do que a posição dos astros no céu no dia do seu nascimento. Ela te mostra caminhos e te apresenta um direcionamento, sem definições e sem conclusões. E o que você vai encontrar nessa visão galáctica? Eu vou te apresentar os códigos de sua assinatura galáctica, que, como já vimos, é o seu ponto de partida, o seu Kim, e os elementos que o complementam, a sua onda encantada, que revela o seu propósito de vida e dicas de como alcançá-lo, e as harmônicas. As harmônicas são combinações de Kins. Elas mostram como a sua energia se relaciona com a energia de outras pessoas, de grupos, ou até mesmo com a energia do dia. É como se fosse a dinâmica das relações. Não vai dar para falar sobre tudo, é claro, mas o que eu vou te trazer já vai te expandir muito, eu tenho certeza. Bom, eu te apresentei os conceitos básicos dos Kins. Agora vamos voltar a ampliar nossa visão. Apesar do nome mais usado ser sincronário, a lei do tempo trabalha com 2 contagens de tempo que funcionam juntas, como numa engrenagem. O Tzolk'in, com 260 Kins numa ordem sincrônica, e o sincronário das 13 luas, que são os 365 dias do ano, numa ordem cíclica. No Tzolk'in, você encontra a posição do seu Kim, e é no Tzolk'in que estão estabelecidas as ondas encantadas. Cada quadradinho desse tabuleiro cósmico representa um Kim, e você pode perceber que eles seguem uma ordem de cores, vermelho, branco, azul e amarelo. Agora, olha só o sincronário das 13 luas. Diferente do calendário gregoriano, com seus meses de 30 dias, 31 dias, 28 dias, às vezes 29, cada mês começando num dia da semana diferente e assim por diante, a gente nunca sabe que dia do mês vai cair o Dia das Mães ou Natal, por exemplo. O sincronário é completamente harmônico. Todos os anos ele vai ter o mesmo formato, 13 luas de 28 dias, 4 epitais, que são as semanas de 7 dias. E todas as luas
começando sempre no primeiro dia da semana. Dali. Então, são 13 luas de 28 dias. 13 vezes 28 dá 364 dias. O dia 365 é o dia fora do tempo, que não faz parte de nenhum ano, nenhum mês, nenhuma semana. Ele é um dia de respiro, um dia mágico, porque ele é exatamente isso, um dia fora do tempo. Eu acho o máximo, faz muito mais sentido. Ao invés de fazer uma contagem regressiva de 10 segundos e nesse tempo tão curto, pensar no que passou e fazer os pedidos, alinhar seus desejos com o que virá, o dia fora do tempo é um dia inteirinho para a gente refletir sobre o ano que terminou no dia anterior e fazer nossos planos, projetos, cocriações e meditar sobre o ano que vai começar só no dia seguinte. Além disso, o dia fora do tempo é chamado de Dia Verde, um dia para a gente colocar atenção no planeta e celebrar a paz. Eu gosto de tirar esse dia para cuidar do corpinho e fortalecer minha conexão com a natureza. Faço minhas unhas, pinto o cabelo, se dou sorte recebo uma massagem, piso na terra, abraço árvore, respiro muito de forma consciente, contemplo o pôr do sol, faço fogueira, canto, danço. Quando a gente está conectada com o tempo natural, sente a leveza e a alegria desse dia. Adri, quando eu olho para o teu mapa galáctico, a primeira coisa que salta é a força do enlaçador de mundos harmônico. Uma energia que une, iguala e cria novas possibilidades sempre que você encerra ciclos com consciência. É como se você tivesse nascido com um radar natural para perceber o que já deu, o que precisa ser transformado e quais portas podem se abrir quando você confia no fluxo. O tom harmônico amplia isso, porque te coloca na posição de comando energético. Você não espera a mudança, você potencializa a mudança. Antes de começar a sua leitura, eu quero te lembrar que o que eu vou te passar são códigos, tá? Códigos do tempo. A leitura que eu vou fazer é a minha visão sobre o seu mapa galáctico. Não é lei, não é a verdade absoluta, não é literalmente o que quer dizer. Tá entendido? Então, aqui começa a sua jornada no tempo natural. Seu ponto de partida é seu Kim, sua personalidade de quarta dimensão. O teu Kim é formado pela combinação de um selo, que é uma frequência de luz, e de um tom, que é uma frequência de som. Você nasceu sobre a frequência do Kim 226, enlaçador de mundos harmônico branco, conhecido na linguagem maia como Simi-Ho. A vibração que une mundos, que encerra ciclos e abre passagens. O enlaçador de mundos é o selo das oportunidades, do desapego e das transições conscientes. Ele fala sobre fechar ciclos com sabedoria e abrir espaço para o novo com confiança, sempre com aquele toque de calma interna, como quem sabe que nada se perde, só se transforma. O seu tom é o harmônico, o tom número 5. Ele traz a energia do comando e da organização interna. É o tom que potencializa, que coloca ordem no caos e te dá a capacidade de estruturar o que você deseja manifestar. Juntos, selo e tom constroem uma assinatura que combina profundidade emocional com direção e foco. No calendário gregoriano, você nasceu em 20 de março de 1995. No tempo natural, isso corresponde ao dia Cílio 14 da lua solar do Jaguar. No ano, lua lunar vermelha. Esse ponto é como um portal, ele marca a passagem entre o tempo artificial e o tempo natural. Só essa conversão já abre um universo de informações, porque cada uma dessas camadas revela não só quem você é, mas como o tempo te recebeu no momento do seu nascimento. A partir daqui, toda a tua estrutura galáctica começa a se revelar. Agora que reconhecemos a tua identidade galáctica, entramos nas 4 coordenadas que moldaram o campo que te recebeu no momento do nascimento. Essas 4 camadas funcionam como um endereço energético, uma combinação que te acompanha durante toda a vida. A primeira delas é o ano do seu nascimento, que no tempo natural chamamos de anel solar. Você nasceu no anel solar da lua lunar vermelha, uma vibração que traz
como aprendizado central lidar com desafios emocionais, purificação e sensibilidade ampliada. É um ano que coloca a vida num movimento de limpeza interna. Nada que não esteja alinhado com a tua verdade permanece. Esse ciclo cria em você uma percepção muito fina do que está em harmonia e do que precisa ser ajustado. A segunda coordenada é a lua de nascimento, equivalente ao mês galáctico. Você chegou na Terra na lua solar do Jaguar, a 9ª lua do ano. Essa lua fala de intenção, propósito e força de presença. Ela te entrega uma energia que te empurra para agir com foco. Tudo que você faz ganha mais força quando está conectado à tua intenção verdadeira. A presença do jaguar, que é o animal totem, também aponta para a tua capacidade natural de enxergar o invisível, sentir o que está por trás das situações e agir com precisão. A terceira coordenada aqui é o plasma radial, o dia da semana, que corresponde à energia mental e sensorial que estava ativa quando você nasceu. O teu plasma é cílio, o 7º plasma. Cílio descarrega, ele limpa, equaliza o que está em excesso. Isso te dá uma capacidade inata de finalizar tensões, encerrar dramas e trazer clareza para ambientes que pareciam confusos. Você tem uma mente que busca síntese, não caos. E por fim, chegamos ao cronopsi, que é a informação que a Terra estava recebendo da noosfera no momento da tua chegada. Então, hoje, por exemplo, é dragão ressonante vermelho. O mundo está lançando informações para a camada noosférica, né? Nós vivemos na biosfera e existe a noosfera, que é a camada mental da Terra, né? Então, todas as nossas vivências do mundo inteiro, ela fica armazenada na nosfera, essa rede mental que envolve o planeta. E aí, o cronopsi, ele traz de volta essas energias que estão sendo lançadas. Então, hoje é o dragão ressonante vermelho, né? A gente está imprimindo certas informações na nosfera, no campo mental da Terra. E estamos recebendo, através do cronopsi, as informações do Kim Terra Cristal Vermelha. Por isso que a gente fala que um Kim nunca está sozinho, né? A gente trabalha com várias informações agrupadas, né? A sua assinatura galáctica, ela é formada já de um conjunto de informações. Fora isso, a gente sempre vai estar sendo influenciada por outras informações, né? Que nem na minha agenda, eu tenho lá um campo que é o Kim de trânsito. E o que é esse Kim de trânsito diário? É a soma do seu Kim com o Kim do dia. Vai dar uma terceira energia, que é o seu Kim de trânsito. Então, quando a gente vai vivenciando isso, a gente vai percebendo que realmente aquilo tem um significado, sabe? Você enxerga as sincronicidades através desses Kins que estão te trazendo as informações nesse dia, né? Por isso que é um conjunto de códigos que a gente tem que estar prestando atenção, e por isso também que é um estudo, é uma vivência, né? Não basta ler um livro, não basta fazer um curso, a gente precisa realmente vivenciar a lei do tempo, que é o tempo natural, né? Vivenciar o tempo natural através desses códigos. O teu cronopsi é o Kim Águia Rítmica Azul. Essa vibração coloca no teu campo um olhar amplo, estratégico e profundamente visionário. A águia te dá a habilidade de enxergar as possibilidades onde outras pessoas só veem problemas. Porque a águia, o que é a águia? A águia tem a visão de cima, né? Então ela vê a coisa ampliada. Ela consegue ver uns caminhos que você aqui, plantada no chão, né, presa ao chão, não consegue enxergar. A águia te dá essa visão, tá? É legal ter sempre essa conexão. E o tom rítmico, ele organiza, ele te ajuda a equilibrar, simplificar, encontrar o meio termo, ajustar a energia certa para cada movimento. Essas 4 coordenadas juntas contam uma história muito específica.
Você nasceu para limpar, reorganizar e dar forma aos caminhos, tanto os teus quanto os das pessoas que cruzam seu caminho e que caminham contigo. Agora, Adri, vamos olhar para outra camada muito importante da tua assinatura galáctica, aquela que mostra como você se movimenta no tabuleiro galáctico, com quem você vibra, de onde sua energia nasce e qual caminho você percorre no tempo natural. Você pertence à família terrestre cardinal, que é a família responsável por transmitir as informações que chegam ao planeta. É como se vocês da família cardinal fossem antenas vivas, que captam, traduzem e distribuem frequências. Não é sobre iniciar ciclos, é sobre abrir o canal e deixar que as mensagens fluam com clareza. A tua raça raiz é a branca. Então, todos os selos brancos estão na raça raiz branca. Né? E o branco, ele trabalha o refinamento, a purificação e o espaço interno onde a verdade se revela. Dentro dessa raça, o enlaçador te dá uma sensibilidade especial para perceber o que já cumpriu seu papel e o que está pedindo transformação. Você enxerga com muita precisão as mudanças que precisam acontecer, tanto dentro quanto fora. Você também nasceu na onda encantada do vento branco, o caminho da comunicação, do espírito e da expressão verdadeira. Isso mostra que a tua vida sempre anda melhor quando você fala, quando você compartilha, orienta, quando você troca. Nada em você foi feito para ser guardado. A tua clareza só cresce quando você expressa o que sente e percebe. E para fechar essa parte, voltamos às tuas palavras-chave essenciais. As do selo enlaçador de mundos são oportunidade, morte, igualar. Você fecha ciclos, equilibra energias e enxerga portas onde outros só veem paredes. No tom harmônico, a gente tem radiação, potencializar e comando. Você amplifica, organiza e direciona sua presença naturalmente, fortalecendo os ambientes. Esses 4 pontos começam a montar a estrutura do teu campo. Você transmite, refina, expressa e transforma. É a base sobre a qual todo o resto da tua visão galáctica vai se desenrolar. Esse é o seu mantra Kim, o código vibracional que te acompanha por toda a vida. Ele funciona como um poema-chave que realinha a tua energia sempre que você repete, lê ou simplesmente sente as palavras. É como se fosse um lembrete diário da tua função, do teu caminho, da tua presença no mundo. Potencializo com o fim de igualar, comandando a oportunidade. Selo o armazém da morte com um tom harmônico da radiação. Me guia ao poder da atemporalidade. Não se importe no começo se as frases não te fizerem sentido. Com a repetição, essa energia vai se alinhando e a clareza vai vindo e você vai encontrando o significado único delas para você. Se em algum momento você se sentir fora do seu eixo, Dri, volte-se para esse mantra, ele te reposiciona. É indicado principalmente para quem está iniciando na lei do tempo que se faça o mantra Kim todos os dias. E se puder, e conforme você vai se aprofundando nos estudos e na vivência do tempo natural, faça o seu mantra e o mantra Kim do dia. Bom, até aqui eu te dei um geralzão, te apresentei cada ponto rapidamente. E já foi bastante informação, né? A partir de agora, nós vamos começar a ampliar as lentes do tempo e falar mais especificamente de cada ponto. Aqui eu quero te mostrar a energia de fundo do teu nascimento, o anel solar, que é o selo e o tom que regiam o ano em que você chegou ao planeta. Você nasceu no anel solar Lua Lunar Vermelha, uma frequência que fala de purificação emocional, sensibilidade aumentada e um chamado muito forte para estabilizar aquilo que você sente. A lua lunar traduz o desafio da água, tudo que emociona, mexe, purifica e às vezes bagunça para depois organizar. Esse ano te deu um campo emocional muito vivo e uma capacidade enorme de perceber o que está fluindo e o que está travado, tanto em você quanto no ambiente ao seu redor. A energia da lua também abre um portal para a empatia, para o sentir profundo e para a honestidade emocional.
O tom lunar, por sua vez, sempre apresenta um desafio inicial. Ele te pergunta onde existe polaridade, onde há dois lados, onde algo precisa ser equilibrado. Então, desde o nascimento, você carrega essa missão de observar contrastes e ajustá-los dentro de si. Em resumo, você nasceu no ano que desperta a sensibilidade e, ao mesmo tempo, te convida a escolher o que fica, o que vai, o que precisa se dissolver e o que precisa estabilizar. Essa base lunar conversa muito com o teu enlaçador de mundos. É como se o ano tivesse preparado o terreno emocional para a tua habilidade de encerrar ciclos e abrir novos caminhos. Como se eu desse um zoom, essa é a sua lua de nascimento, que funciona como o ambiente energético que te recebeu. Você nasceu na lua solar do Jaguar, a nona lua do ano. Essa é uma lua de intenção e força espiritual, que te ensina a direcionar energia com consciência. O jaguar é o animal totem dessa lua, um guardião silencioso que move-se com foco, sensibilidade e precisão. Ele te dá uma percepção aguçada do invisível, aquela intuição que percebe o que não é dito, os movimentos sutis, as mudanças no ar. Essa lua te entrega uma habilidade natural de sentir quando é hora de avançar e quando é hora de recuar. Como enlaçador de mundos, isso é ouro, porque você não rompe ciclos por acaso. Você rompe quando o seu corpo diz agora. Agora eu vou te mostrar um código oculto que tem aqui, que a gente descobre através da harmônica celeste, que é a soma dos Qins, né? Eu vou falar do Qin oculto da lua, que a gente descobre somando o primeiro dia e o último dia da lua, né? O Qin que está lá no primeiro dia da lua e o Qin que está no último dia da lua. Na sua lua de nascimento, somando o Qin do dia 1, que é o caminhante do céu harmônico, e o Qin do dia 28, que é o último Qin, né, da lua, que é o sol rítmico. Somando esses dois, vai dar esse Qin oculto, que é o caminhante do céu espectral. Se você somar o Qin que está na posição do dia 2 com o Qin que está no dia 27, também vai dar caminhante do céu espectral. Se você somar o Qin do dia 3 com o Qin do dia 27, vai dar o mesmo resultado. E assim sucessivamente até o dia 14 e 15. Todos eles vão dar, você somando, todos eles vai dar o mesmo Qin. Então, por isso que a gente chama do Qin oculto da lua. O caminhante do céu espectral, ele traz uma frequência de movimento sutil entre espaços. É o andarilho que transita por paisagens internas e por visões elevadas, com uma presença menos óbvia e mais translúcida. Em prática, essa energia te dá a capacidade de atravessar limiares sem alarde, de perceber mapas que outros não veem e de abrir caminhos com delicadeza. Repara na sincronicidade. O teu enlaçador de mundos já te posiciona como ponte. A lua do jaguar te dá foco e intuição, e o caminhante do céu espectral, como código oculto, adiciona a leveza e a descrição do caminho, ou seja, você fecha ciclos, orienta a transição e ainda caminha por entre possibilidades em refinamento e descrição. O Qin oculto da sua lua de nascimento, Adri, é uma energia que te permite atravessar portas sutis e ver mapas onde os outros veem só paredes. Dando mais um zoom nas lentes do tempo, este é o seu epital de nascimento, a semana que você chegou ao planeta. No tempo natural, cada semana de 7 dias é um caminho de respiração do sistema nervoso planetário, uma direção de consciência. Você nasceu no segundo epital da lua solar, que é o epital branco. O branco sempre indica refinamento, purificação e clareza. É a cor que tira o excesso, ilumina o essencial e ajusta a percepção. Cada semana da lua tem uma função vibracional própria, e o do epital branco é sintetizada pela frase "a humildade refina a meditação". Essa frase revela a qualidade energética que te acompanhava na semana do seu nascimento, uma força que te ensina a suavizar o ego, abrir espaço para escutar mais profundamente e permitir que a consciência se refine a partir da simplicidade. No epital branco, aprendemos que não é a imposição que abre os caminhos, é a presença humilde, aquela que observa, integra e só depois age.
Para você, que é enlaçador de mundos harmônicos, isso cria uma sinergia muito bonita. Quanto mais você acessa esse estado de humildade, quietude interna, mais clara fica a percepção do que precisa terminar e do que está pronto para nascer. Todo ano, seu aniversário vai cair sempre no cílio 14, né? Da mesma forma que o seu aniversário sempre cai dia 20 de março, dia 20 é o dia, março é o mês. Nós temos o 14, que é o dia, e a lua solar, que é o mês. Só que no sincronário das 13 luas, o seu aniversário também sempre vai cair no mesmo dia da semana. Então vai ser sempre cílio o seu aniversário. É sempre no mesmo dia da semana, diferente do calendário gregoriano, que a gente nunca sabe que dia da semana cai o nosso aniversário, né? Ou vai cair o do ano que vem, por exemplo, sem que pegue a folhinha ali para olhar. Bom, focando no dia da semana específico que você nasceu, esse aqui é o símbolo de cílio. Ele tem uma função muito especial, que é descarregar. Mas não é um descarregar qualquer. É como se ele liberasse da tua mente, do teu campo, tudo que ficou acumulado, tudo que já não precisa ser carregado. Cílio é um plasma de alívio, de esvaziamento consciente, de abrir espaço para o novo, mais uma vez. Ele atua direto no chakra cardíaco, então esse descarregar acontece muito pelo coração. Quando algo pesa demais, quando uma transição mexe com as suas emoções, é o coração que faz uma descarga energética, liberando o que pesa para que a mente volte a ficar clara. O mantra desse plasma é Hraim, uma vibração de unificação. É como se esse som desse o comando interno para o teu sistema liberar o excesso e voltar para o centro. No dia a dia você ativa cílio sempre que faz aquela pausa para respirar e deixar o corpo te contar a verdade antes da cabeça tentar resolver tudo sozinha, sabe? É uma habilidade natural sua isso. Você sabe descarregar sem explodir. Você libera com consciência, com presença, com verdade. Uma dica prática é quando você sentir que algo acumulou demais, faz um mudra que você aprendeu, sabe? Esse aqui, o mudra da flor de lótus. Faz ele na direção do seu peito e repete. Dizendo mentalmente, eu descarrego o que não me pertence. É simples, mas coloca você de volta na tua frequência original. Então, até agora, já deu para você perceber que o teu Kim de destino, o enlaçador de mundos harmônico, é apenas o teu ponto de partida, né? Você recebe a influência de vários outros Kins. Para além disso, a gente tem as turminhas de Kins, que são Kins que sempre andam juntinhos ali com você. Esse aqui é o seu oráculo de destino, o grupo dos seus melhores amigos, por assim dizer. A ideia é entender que essas forças não estão soltas no ar, elas trabalham juntas, em grupo. Então, cada um tem o seu oráculo, o seu grupo de melhores amigos, né? E esse aqui é o seu. E cada um desses está numa posição, tendo um papel muito claro no teu campo. Quando você entende como esse grupo funciona, tudo começa a fazer mais sentido ainda na sua vida. Os seus gatilhos, as suas facilidades, os teus impulsos, as tuas clarezas e até o teu jeito de se relacionar com o mundo. O análogo é aquele melhor amigo que anda ao teu lado, sabe? Aquele cara que está sempre junto, que complementa a tua energia e te fortalece sem esforço. Ele anda com você ali de mão dada. É o teu aliado. Nessa posição, quem aparece no seu oráculo é o caminhante do céu, que te ajuda a explorar novas possibilidades sem medo, a sair da zona conhecida e a abrir espaço para experiências que expandem a tua consciência. Ele combina perfeitamente com a tua essência de enlaçadora. Você solta o velho e ele te mostra para onde ir depois. Juntos vocês abrem portais internos e externos. Vai anotando cada Kim que eu tô te falando, cada nome dos Kins que eu tô te falando, porque você vai ver que tem certos Kins que aparecem várias vezes, né? O caminhante do céu, a gente viu na sua lua, que apareceu já 2 vezes, né? Ele é o primeiro
Kim da sua lua e ele também é o Kim oculto. Agora ele aparece de novo no seu oráculo. Eu vejo como que tem mais força, que tá ali, tem mais força, mas que ele tá ali para te dar mais mensagens, sabe? Então eu acho legal prestar atenção nesses Kins que se repetem. Mesmo que repita só 2 vezes, eu acho que é legal, sabe? Diferente daqueles que estão ali uma vez só. Continuando, o guia é a direção, aquela luz que te mostra qual postura energética te mantém alinhada. Ele orienta o teu caminho. E o seu guia é o mago, que te conduz pela presença, pela simplicidade, pela confiança no momento presente. Ele te lembra que não é pela pressa que você transforma as coisas, é pela consciência. Com ele, você aprende a comandar a sua energia com calma, sem esforço, como quem sabe que o tempo natural sempre coopera. Uma das palavras-chave dele é atemporalidade. E o que é o atemporalidade? Né? O não tempo. O não tempo é o agora, né? É o estado de presença. Quando você está no agora, você está fora do tempo, né? Está no não tempo. E aí é onde você encontra o mago. O antípoda, ele é muitas vezes visto apenas como o seu desafio, né? A maioria das pessoas que faz leitura fala que o antípoda é o seu desafio, aquilo que você tem que superar. Mas eu gosto de ver o antípoda como aquele cara que te impulsiona, que te dá um empurrão, sabe? Muitas vezes é aquele que você não quer ouvir, sabe? Que te fala as verdades. Não, eu enxergo o antípoda como essa pessoa, sabe? O seu, né, é o guerreiro, né, que como um antípoda, ele te ajuda também a revisitar suas escolhas, né, e a crescer, obviamente. O guerreiro aparece para te empurrar além do óbvio, para te lembrar de fazer perguntas, porque o guerreiro ele é questionador, né? Então, ele te lembra de fazer perguntas, buscar clareza e agir com coragem. Ele te provoca a não aceitar respostas rasas e a sustentar a sua verdade mesmo quando o mundo te pede o contrário. Né? De não se deixar ser influenciadas pelas vozes externas. Integrar essa energia te deixa mais firme, mais lúcida e mais confiante nas tuas escolhas. E o oculto é a tua força interna silenciosa, aquela habilidade que você às vezes nem percebe que tem, mas que te sustenta quando você mais precisa. Então é sempre bom a gente dar uma olhadinha no nosso oculto. E aqui está a águia solar, que te oferece visão ampliada, aquela percepção que vê antes do acontecimento. Olha lá de novo, tá vendo a águia se repetiu? Ele já estava lá no seu cronopsi e tem a águia de novo aqui. São tons diferentes, mas é o mesmo selo. Aqui, como oculto, a águia te oferece visão ampliada e percepção aguçada, né? Ela te ajuda a antecipar os movimentos, enxergar padrões e conectar peças que outras pessoas não conseguem ver. É a tua inteligência intuitiva operando nos bastidores, te guiando sem alarde e sempre te lembrando de olhar de cima quando tudo parece apertado, sem solução. Então, mais pra frente, eu vou te mostrar que a onda encantada funciona como um trem, sabe? Sendo puxado, no seu caso, pelo vento, né? O vento é a locomotiva e aí cada outro quim é um vagão puxado como um trenzinho, né? E cada um fazendo a sua função para levar aquele propósito do vento adiante, né? O oráculo, ele já te prepara para isso, ele te mostra quem te acompanha, quem te guia, quem te expande e quem te ajuda até a ver o que está escondido em você. Outra harmônica celeste que a gente tem aqui é a quinta força do oráculo, a soma de todas as energias. A quinta força é o ponto onde tudo se integra, a faísca que ativa, organiza e dá sentido ao conjunto do teu oráculo. Então, a quinta força é a soma de todos esses 5 quins que formam o teu oráculo. Então, por isso que ela é a integração de todos eles, é a quinta força do oráculo. Aqui quem assume o posto é a semente elétrica amarela. A semente elétrica é o meu quim oculto.
Então, para você, ela é a quinta força, trazendo a lembrança de que a tua jornada toda está a serviço do florescimento. Então, o seu oráculo todo ele está trabalhando a serviço do florescimento. E é ela quem acende o movimento, que desperta o propósito e impulsiona a sua ação consciente. A semente te mostra que você não está aqui apenas para atravessar portais, sentir vibrações ou encerrar ciclos. Você está aqui para florescer e fazer florescer. É a energia, a semente é a energia que germina ideias, que ativa os potenciais e te devolve a tua capacidade de crescer por dentro, com presença, foco e intenção. Se você voltar lá no epital, vai ver que a semente elétrica é essa semente mesmo, a semente elétrica. Ela aparece ali pertinho de você, 2 dias antes. E você vai poder conferir isso também no próximo slide, que é o da onda encantada. Você vai ver que ela tá lá também. Eu adoro caminhar pela onda encantada e prestar atenção nela. Eu acho que essa leitura da onda encantada te abre muitos insights, sabe? Te expande bastante a mente. Então vamos lá. Então a gente chega agora na tua onda encantada de nascimento, que é como um mapa de vida organizado em 13 passos, os 13 tons galácticos. Ela mostra como você caminha pelo mundo, qual é o ritmo da tua energia e quais fases compõem a tua experiência aqui. A tua onda encantada de nascimento, Adriele, é a onda encantada do vento, né? Já falamos disso. A onda da comunicação da alma, da expressão autêntica e da conexão espírito a espírito. É como se toda a tua jornada estivesse ancorada em uma única pergunta vibracional. Como posso viver sendo um canal vivo entre mundos, mensagens e pessoas? Então, assim, é importante você saber que o seu propósito não é apenas encerrar ciclos, desapegar e atravessar portais. Isso é a força do enlaçador em você. O seu propósito mesmo é o propósito do vento, é comunicar, conectar, levar a mensagem do espírito, ser ponte, ser sopro, porque é o vento que está puxando todos os quins dessa onda sua. É ele que te dá o propósito, é ele que guia a direção da tua vida. Então, reforçando, todos os quins que nascem na onda do vento seguem o propósito do vento, comunicar o invisível. O vento te ensina que a sua presença abre portas, a sua palavra desloca energia e a sua escuta traz cura. Isso eu pude já provar, né? Ter a prova disso. Isso é muito real em você. A onda do vento é uma onda que traz leveza, mas também responsabilidade. Tudo na tua vida se organiza a partir da tua capacidade de se expressar e se conectar. Essa onda, ela revela o caminho, revela o jeito pelo qual você cumpre o seu destino de enlaçador de mundos. O seu selo natal te dá a missão, a tua onda encantada te mostra o caminho. Então é o vento que te guia a viver sua verdade com leveza e expressar o que o universo sussurra para você. Aqui a gente entra nos 13 passos da sua onda, né? O mapa completo da tua forma de viver, aprender, evoluir e transcender. Cada tom representa uma etapa da tua jornada e traz uma pergunta que te ajuda a se alinhar com a tua essência. Nesse slide, eu trago as perguntas básicas dos tons. Isso é igual para todo mundo, né? A estrutura da onda encantada vem com essas perguntas. Então a gente costuma dizer que o tom pergunta e o selo responde. Mas como eu gosto muito de trabalhar com perguntas mágicas, eu vou te trazer perguntas já adaptadas aos quins nas suas respectivas posições dentro da onda. Então você vai ler uma coisa no slide e eu vou estar falando outra, tá? Eu vou estar falando outra pergunta. Porque aí no slide tá o básico, eu vou te falar as específicas da onda do vento. Então o vento do tom 1, magnético, o tom do propósito, ele traz a pergunta: o que eu preciso atrair para me tornar um canal claro? À noite, no tom 2, que é o tom lunar do desafio, pergunta: quais medos ou padrões internos precisam ser acolhidos para que eu encontre meu verdadeiro fluxo? A semente, no tom 3, elétrico do serviço, pergunta: onde posso servir plantando clareza e intenção?
A serpente, no tom 4, autoexistente da forma. Que estrutura sustenta a minha vitalidade e expressão? O enlaçador de mundos, no tom 5, harmônico, do comando. O que eu preciso soltar para fortalecer meu centro de poder? No tom 6, a mão, pergunta: como posso equilibrar ação e sensibilidade no meu dia? A estrela, no tom 7 ressonante da sintonização, pergunta: que beleza, harmonia ou arte me sintoniza com a minha verdade? A lua, no tom 8 galáctico da integridade: o que eu preciso purificar emocionalmente para viver minha essência? O cachorro, no tom 9 solar da intenção, pergunta: o que o meu coração quer irradiar agora? O macaco, aí no tom 10, que é o tom planetário da manifestação, pergunta: como eu posso manifestar leveza e autenticidade sem esforço? O humano do tom 11 espectral da liberação pergunta: o que eu preciso liberar para recuperar meu livre-arbítrio? O caminhante do céu, no tom 12 cristal da cooperação, pergunta: com quem eu posso expandir meus passos e atravessar novos portais? O mago, no tom 13 cósmico da presença, pergunta: como eu posso me tornar presença viva, atemporal e consciente, e assim transcender? Esses 13 degraus funcionam como uma trilha espiritual que te guia do primeiro sopro ao estado de pura presença. E tudo isso nasce do vento, o espírito, a mensagem. Então vamos lá, seguindo o princípio de que um Kim nunca está sozinho, assim como o oráculo é o seu grupo de melhores amigos, a Onda Encantada é um time, onde cada um em sua posição tem a sua própria função, mas todos possuem o mesmo propósito, são guiados, no seu caso, pelo vento, né? Quando a gente entra na Onda Encantada do Vento, a gente está entrando em um caminho onde tudo começa pelo sopro divino, aquela força invisível que move, inspira e desperta. A gente acabou de sair dessa onda, né? Faz pouco tempo, ou poucos dias. No tom 1 do propósito, vento magnético. Aqui nasce o chamado. O vento chama a equipe para o campo. Vamos comunicar a verdade da alma. É onde a tua consciência decide: eu quero expressar quem eu sou de verdade. Esse é o ponto que atrai toda a sua jornada. E para que essa mensagem ganhe forma, você é levada para dentro. Porque só se comunica com clareza quem primeiro mergulha no seu próprio mundo interno. À noite, estabiliza o time através da intuição, dos sonhos e do silêncio. Depois que o silêncio organiza, vem o impulso do florescimento. Aqui você aciona o seu próprio crescimento, germina ideias, desperta potenciais. E assim a onda segue, te trazendo a serpente para definir o caminho através do corpo. Ela te lembra: o seu canal é você, a sua presença, sua energia vital, sua verdade encarnada. A energia vital define a estrutura da sua comunicação. E é aqui que você entra em campo. O quinto tom é o comando da onda. É quem organiza, quem potencializa o propósito. E quem está precisamente aqui? Você, Adriele. O seu enlaçador é a ponte que torna tudo isso possível. Você é quem sabe fechar os ciclos, equalizar energias, unir mundos e criar espaços para que a comunicação do vento flua. É bom que eu esteja repetindo bastante essas palavras, esses termos, né? O fechar ciclos, por exemplo, porque aí você vai interiorizando isso, né? Então vai ficar fácil você saber. O enlaçador de mundos, ele fecha ciclos, né? E assim como o vento, eu tô falando bastante da comunicação do vento para ficar mais fácil, né? Nessas horas eu gosto de ser repetitiva, que é pra gente ir aprendendo, né? Quando a gente está aprendendo, a gente vai interiorizando e aí fica mais fácil, mais fluido, ainda mais para você que pega as coisas tão rápido. Então vamos lá, sem você a onda trava, porque você está na posição de comando. Você é a engrenagem que abre passagem para o restante do time poder jogar.
Com o terreno preparado por você, a onda encontra equilíbrio por meio da mão. A mão coloca a equipe para realizar, curar e fazer acontecer. Ela coloca em movimento o que você abriu como oportunidade. E quando a ação se alinha, a beleza aparece. A estrela é o ponto em que a harmonia ressoa e a mensagem do vento fica bonita, clara e inspiradora. Depois, a lua vem purificar e integrar o fluxo emocional. É onde você lembra que comunicar também é emocionar e que a verdade só flui quando está limpa. Daí surge o cachorro na jogada, ativando o coração. Aqui a intenção vira amor. A jornada te lembra que comunicar com alma é comunicar com afeto. Então, aparece um macaco abrindo um baita sorriso e trazendo leveza, porque no humor, na espontaneidade e na autenticidade que a tua mensagem se manifesta por completo. O macaco sempre aparece para quebrar padrões. E aqui ele está justamente na posição da manifestação. Então, olha aí, tudo isso é você também. Quando tudo está criado, o humano te ajuda a liberar o excesso, crenças, responsabilidades que não são suas, pesos que não carregam verdade, escolhas. É uma limpeza para que a sabedoria do vento continue respirando. Aqui, no tom cristal, o time trabalha em sinergia. O caminhante te lembra que o seu papel não é comunicar sozinho, é caminhar junto, explorar junto, expandir com outros seres. Cooperação vira expansão. Quem vive a lei do tempo, toda vez que chega nesse dia do tom cristal, se reúne e faz o que a gente chama de corte cristal, que é um espaço em que cada um tem a palavra para dizer como foi essa onda que está chegando ao fim. E se preparar, né, para a próxima onda. E então, no tom 13, a onda culmina no mago, onde tudo retorna para o encantamento. Esse é o momento que a gente chama de voo mágico. É aquela sensação de atravessar um portal e olhar sua própria jornada de cima, entendendo o que precisa levar para a próxima onda e o que pode ficar para trás. É um momento de presença em que você transcende para recomeçar em outro nível, né? Mais consciente, mais conectada e mais centrada no seu propósito. Lembra que eu falei? A onda encantada, né? O desenho da onda encantada, apesar dela ser quadradinha, assim, né? Normalmente é desenhada dessa forma, ela é uma espiral. E é uma espiral ascendente. A gente termina a onda encantada e sempre ascende para a próxima onda. Transcende e ascende para a próxima onda. Isso é um caminho que a gente faz, todo mundo faz junto. Né? Não é só você que passa pela onda do vento, todo mundo passa pelas energias da onda do vento, assim como todos estamos passando agora pela onda da águia. É sempre uma espiral. Por isso que eu acho a lei do tempo tão fascinante, sabe? Esse viver no tempo natural, viver conectada à natureza, aos ciclos naturais, vendo que é tudo ciclo dentro de ciclo, né? A gente tem desde os ciclos de 4 dias, né, até os ciclos de... Tem um de 52, eu acho que tem um de 64. Aí tem um ciclo maior que tem 26 mil anos. Então, são ciclos dentro de ciclos. Eu acho isso tão mágico. Isso da gente tá todo mundo junto, sabe? Quando a gente estuda e vivencia, né, se conecta à lei do tempo, a gente vê que a gente caminha todo mundo junto. Então, todas essas energias estão dentro de todos nós, né? Então, você está na onda do vento, você tem mais conexão com as energias do vento. Eu, por exemplo, sou da onda da mão, que é a onda da cura, da realização. Então, eu estou mais alinhada com isso, mesmo que seja, que o meu sentir a respeito disso seja sutil, porque para mim é bem sutil isso ainda. Mas enfim, não estamos aqui para falar de mim, vamos falar de você. Terminamos a leitura da onda encantada, que ela é bem complexa, né? Sempre bom revisitar várias vezes. E aí agora vem os bônus.
Eu trago aqui como bônus porque são coisas que não são incluídas geralmente, né, nas leituras de Mapa Galáctico. Então eu trouxe aqui para você, conforme a gente já conversou, né, essa daqui é a ilustração do que a gente chama de ólon humano, que é a representação dos selos e tons no nosso corpo. Então é isso, né? Os selos, eles estão no nosso corpo, nos dedos das mãos e pés, e os tons nas 13 principais articulações. O enlaçador de mundos, então, ele está no dedo indicador do pé direito e o tom harmônico no cotovelo direito também. Aqui a representação do arquétipo do enlaçador de mundos, o hierofante. É a ponte viva entre mundos. É quem recebe, traduz e transmite a sabedoria de planos sutis para a realidade material. Representa a iniciação, o conhecimento ancestral, o poder de guiar transições e revelar o que está além do véu. Mas o que é afinal um hierofante? O hierofante não é necessariamente um mago, nem um sacerdote comum. Ele é o guardião dos mistérios, a ponte entre mundos, aquele que traduz o invisível para o visível, um iniciador, quem abre portas de percepção, o transmissor das leis sagradas. Por isso que você viu que no tarô o hierofante ele é o papa, né? Na tradição ancestral, especialmente nas escolas de mistério, o hierofante era quem guiava rituais iniciáticos, interpretava mensagens divinas, decodificava símbolos, ensinava a verdade oculta por trás das aparências. Então, ele não cria magia, ele revela a estrutura que sustenta a magia. Ele é mais um conselheiro sagrado do que feiticeiro. O hierofante carrega o dom de enxergar o que está oculto e transformar isso em entendimento. Ele integra opostos, abre caminhos, conduz processos de passagem e ajuda outras pessoas a atravessarem portais internos com coragem, confiança e entrega. É o guardião das chaves que conectam o visível ao invisível, sempre guiado pelo fio da verdade espiritual. Por que o enlaçador de mundos tem esse arquétipo? Porque tem tudo a ver, né? O enlaçador, ele une dimensões, faz transições, abre portais, fecha ciclos, traduz vibrações, comunica mundos vivos e mundos sutis. Ele hierofaniza, ele manifesta o que é transcendental em forma compreensível. E como esse arquétipo se expressa em você, Adri? Ele se manifesta como aquela presença silenciosamente profunda, que percebe antes mesmo de alguém falar. Você entende os movimentos energéticos, você capta nuances emocionais e tem o dom de abrir espaço onde as pessoas podem se transformar. A sua energia reorganiza, acalma e direciona. Você não força, revela. Você não empurra, convida. Você atua como uma mediadora entre realidades, conduzindo processos de liberação, costurando pontes, mostrando novos caminhos e ajudando outros a atravessarem as suas próprias mudanças internas com mais suavidade. E estando dentro da onda encantada do vento, isso fica ainda mais poderoso. O vento comunica, inspira e sopra o propósito. E você, como hierofante, traduz essa mensagem para o mundo, tornando-a compreensível, aplicável e transformadora. Então, aqui eu trouxe umas dicas, vamos dizer, para você se conectar com o enlaçador de mundos harmônico. Então, solte o controle e confie no fluxo. Comunique-se com autenticidade. Desapegue para receber. Entrega, respira e confia. Honra cada transição como um ritual de poder e renascimento. Espero que você tenha gostado, que tenha dado para entender, e qualquer dúvida é só mandar mensagem, me chamar, fazer suas consultas, que eu vou adorar poder conversar mais um pouquinho sobre isso com você. Em Laquete, eu sou um outro você. Alaquim, você é um outro eu. Abraços e bolhas de sabão.
Arro.